Momento de ouvir a palavra de Deus. Eu quero a sua total atenção agora. A sua total atenção. Isaías capítulo 38, versículo 2 diz assim: Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias foi um dos reis de Judá, conhecido por ter tido uma vida prorrogada em 15 anos após orar ao Senhor. Foi um dos sucessores do reinado de Davi. Ele assumiu o trono aos 25 anos de idade. Eu e você acabamos de ler que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. 2 Reis, capítulo 20, nos mostra que Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi visitar o rei Ezequias e disse para ele bem assim, ó: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmão, quem que recebendo a notícia para colocar a casa em ordem porque vai morrer, quem que não fica angustiado, né? Quem que não fica desesperado? Quem que não fica ali sem saber o que fazer e doente? E Ezequias, ele fez uma coisa muito boa e que serve de lição para mim e para você. Ezequias, no momento que ele recebe a notícia do profeta Isaías, ele já estava doente, ele já estava muito doente, já estava prestes a morrer. Ele simplesmente virou o seu rosto e orou a Deus. Orar a Deus. A oração, ela pode mudar o percurso daquela situação. Quem ora, mesmo prestes a morrer, Deus, ele pode mudar o percurso dessa situação. A oração, ela tem um poder tão sobrenatural, tão extraordinário, que se eu e você usarmos essa ferramenta, usarmos isso que Deus nos deu, muitas coisas que estão atrasadas em nossas vidas começarão a chegar, começarão a acontecer. Tem muitas coisas que ainda não aconteceu ao seu favor, porque você se esqueceu de orar, você se esqueceu de suplicar a Deus, você se esqueceu de clamar a Deus. Eu digo por experiência, quando nós clamamos ao Senhor, temos uma vida de oração, temos uma vida de clamor, as águas paradas, elas começam a se movimentar. O que no mundo espiritual estava parado, Deus começa a movimentar. Porque a oração, ela é poderosa. E ainda uma oração com súplica, ela tem um poder de salvar, de mudar qualquer quadro, qualquer situação. Esse rei, ele recebeu a visita desse profeta dizendo que ele iria morrer. Mas ele sabia, com certeza, ele sabia que se orasse a Deus, que se pedisse, mesmo naquele momento ali, naquele momento onde muitos fariam diferente, muitos diriam: meu Deus, eu vou morrer. Como que minha família vai ficar? Como que minha casa vai ficar? Como eu irei ficar? Não, ele orou. Ele virou e orou ao Senhor. Ele pediu para Deus misericórdia. Ele pediu para Deus, para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus deixasse ele viver mais, para que Deus deixasse ele mais tempo, ele viver mais tempo.
E Deus, através da súplica do rei Ezequias, Deus, ele restaurou a saúde dele. E Deus acrescentou na vida do rei Ezequias mais 15 anos de vida. Aquele que iria morrer orou ao Senhor, e através da sua súplica Deus acrescentou mais 15 anos. O que precisa na minha vida e na tua vida é oração. O que precisa para Deus trazer vitória para nossas vidas é oração. O que precisa para a libertação acontecer é a oração. Não adianta pedir oração para um e para outro e você em casa, você não ora. Você não tem uma vida de comunhão com Deus. Você não tem uma vida de oração. Porque Deus, ele quer ouvir o teu clamor. Deus, ele quer ouvir a tua voz. Deus, ele quer ouvir de você o que você precisa. Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa. Deus está esperando você clamar, você suplicar, você orar. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começar a ter uma vida de oração com Deus, aquilo que estava amarrado vai desamarrar. Aquela pessoa que está aí presa a vícios, através da sua oração, a salvação vai alcançar essa pessoa. O milagre vai alcançar essa pessoa. O milagre vai alcançar o teu casamento, a tua vida aí conjugal, a tua vida profissional. Porque, irmão, quem ora tem resposta. Quem ora tem milagre. Quer milagre? Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Tá fraco? Ore. Tá desanimado? Ore. Mesmo que você não tenha forças, irmão. Lá do fundo da sua alma. Do fundo da sua alma, irmão. Fale com Deus. Ore a Deus. Porque a oração, ela muda o percurso. A oração, ela pode mudar histórias. Através da sua oração, Deus pode livrar alguém da morte. Através da sua oração, Deus pode livrar alguém de um acidente. Alguém de uma bala perdida. Porque Deus, por alguém estar orando por outra pessoa, Deus, ele guarda, Deus, ele livra. Ore por esse homem. Ore por esse jovem. Ore por essa jovem. Porque às vezes ele está perdido aí nesse mundo, está perdido nas drogas, na bebida. Em vez de você tentar vencer com as armas carnais, tente vencer com a oração. Porque Deus, por meio da sua oração, ele pode fazer o sobrenatural acontecer. Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz: clame a mim e responder-te-ei. Olha só, clame a mim e responder-te-ei. Nós temos que clamar a Ele, a Deus, e Ele irá nos responder. Irmão, não tem oração que Deus não responda. Deus só não responde a oração de quem pede para Deus matar. Deus não responde essa oração. Mas quando você pede a Deus pela vida de alguém, para Deus abençoar, você pede por sua vida, pelo seu casamento, a oração segundo a palavra de Deus, Deus, ele responde. Não pense você que está demorando do milagre chegar, da bênção chegar, da cura chegar, da restauração chegar. Não pense você. Não pense você que Deus não está te ouvindo. Não pense você que a sua oração está sendo vã. Não pense. Porque quando a sua oração é segundo a vontade de Deus, quando Deus ouve a sua oração, Deus ouve a sua súplica, Deus imediatamente ele envia a resposta para a tua vida. A Bíblia nos mostra que Daniel orou ao Senhor. E Deus, quando ouviu a oração de Daniel, enviou de imediato a resposta. Mas por que Daniel demorou a receber a resposta de Deus? Porque quando Deus enviou a resposta, no caminho, o diabo enviou os seus demônios para impedir da resposta de Daniel chegar. Para impedir de Daniel receber a resposta de Deus. Por isso demorou para que essa resposta chegasse a Daniel. E olha que ele estava na cova dos leões,
foi jogado na cova dos leões por orar, porque pegaram ele clamando a Deus. Mas Deus enviou o diabo com suas armadilhas, como sempre astuto, tentou de todas as formas impedir da resposta chegar a Daniel. Mas Deus sempre sai ganhando, porque Deus, quando ele envia uma resposta para alguém, se o diabo tenta impedir, o próprio Deus vai e tira o diabo da frente, e tira o diabo do caminho, para que a resposta chegue para você. Se você orou, se você pediu a Deus, acalma. Não chegou ainda, porque a guerra está grande. Porque a guerra está grande para que a vitória não chegue para você, para que o milagre não chegue, para que a bênção não chegue. Por isso, até agora não chegou. Não pense que Deus se esqueceu de você, não pense que Deus te deixou. Não, Deus ele já enviou a resposta. Deus já enviou um milagre. Acalma o seu coração, porque vai chegar na tua vida, vai chegar na tua família. Você orou, espera, porque Ele vai te abençoar. Agora não desista de orar, não desista de clamar, porque quando você para de orar, você fica fraco. Quando você para de clamar a Deus, você fica fraco, você fica sujeito a cair, você fica sujeito às quedas. A oração, ela nos fortalece, a oração nos dá força. A oração é você ter comunhão com Deus, é Deus ter mais de você. Quanto mais você ora, mais Deus tem de você, mais Ele envia para a tua vida, mais as portas se abrem, mais os milagres chegam. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, com oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Deus é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode te ouvir e é o único que deve te ouvir. Para de contar para as pessoas o que se passa. Para de achar que as pessoas podem te ajudar. Não. Em vez de te ajudar, muitos vão usar aquele problema para te matar. Muitos vão usar aquela situação para te matar, ou até para falar mal de você, ou até para dizer que você é um pobre coitado, você é um derrotado. Para de contar seus problemas para A e para B. Ore a Deus. Apresente a Deus em oração. Apresente a Deus o seu problema, porque Ele irá te dar a resposta e a solução. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Você já pediu a Deus? Apresentou a Deus? Você já orou a Deus e apresentou esse problema? Agora apenas agradeça. Apenas agradeça a Deus. Deus, obrigada, porque eu creio que o Senhor já me respondeu. Porque eu creio que a resposta já chegou na minha vida. Porque eu creio que essa oração o Senhor já enviou a resposta para a minha vida. Peça. Peça crendo. Peça crendo que já recebeu. Porque Deus, Ele não se arrepende. Deus, Ele não é homem para se arrepender. Deus, Ele ouve as tuas orações. Deus, Ele ouve o teu clamor. Peça pelo teu filho. Peça pelo teu marido. Peça pela tua saúde. Peça pela tua vida. Peça pela vida de alguém. Porque Deus, Ele vai responder. Deus, Ele vai agir ao teu favor. Deus, Ele vai mover ao teu favor. Faça que nem o rei Ezequias. Ele orou. E através da súplica dele, Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. A oração, ela pode mudar o percurso. E ela vai mudar o percurso dessa situação da tua vida. Ela vai mudar o percurso deste problema e deste sofrimento que você tem passado. Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai agir. Deus vai mover ao teu favor. Receba essa palavra de Deus para a tua vida. E não se esqueça de orar. Não se esqueça de clamar.